Olá, tudo bem? Você acompanha agora alguns destaques desta sexta-feira. O Congresso Nacional promulgou a PEC Social. A Câmara dos Deputados concluiu a votação da proposta que vai possibilitar ao governo aumentar benefícios à população. O presidente Jair Bolsonaro saiu do Palácio do Planalto e foi a pé até o Senado Federal para acompanhar a promulgação da proposta de emenda à Constituição, que traz uma série de benefícios sociais. Ele se sentou à mesa do plenário junto com os líderes do Legislativo. Os parlamentares lembraram que as medidas do pacote de benefícios vão ajudar a diminuir o impacto negativo da economia na parcela mais vulnerável da população. Bolsonaro defendeu que, ao longo da pandemia, o governo apoiou a parcela de menor renda e criticou medidas de estímulo ao isolamento social. A proposta de emenda à Constituição vai possibilitar ao governo gastar por fora do teto mais de 41 bilhões de reais até o fim do ano para aumentar os benefícios sociais, conceder ajuda financeira a caminhoneiros e taxistas, reforçar a compra de alimentos para pessoas de baixa renda e incentivar a redução de tributos do etanol. Do total, 26 bilhões de reais estão previstos para ampliar o Auxílio Brasil, que passa a partir de agosto a ter valor mínimo de R$ 600 para cada família, e 1 bilhão para o Auxílio Gás. O restante vai para a criação de subsídios a caminhoneiros e taxistas, entre outras medidas. Nosso destaque agora é o salário mínimo, que deve ultrapassar o valor de R$ 1.300 no ano que vem. A projeção é feita com base na expectativa da inflação para 2023, feita pelo Ministério da Economia. O Ministério da Economia reduziu de 8,1% para 7,4% a expectativa de alta do INPC, que é o Índice Nacional de Preços ao Consumidor. O indicador é responsável por medir a inflação das famílias mais pobres e serve como base para o reajuste do salário mínimo e das aposentadorias. Caso o avanço se confirme, o valor do salário mínimo pago aos trabalhadores brasileiros subirá dos atuais R$ 1.212 para R$ 1.301,81, um aumento de R$ 89,81. Na estimativa anterior, o salário mínimo saltaria para R$ 1.310,17, um aumento de R$ 98,17. O valor é maior que o previsto na Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2023, aprovada pelo Congresso Nacional na última terça-feira. Pela proposta, o salário mínimo de 2023 será de R$ 1.294. As estimativas de que a inflação será menor em 2022 são justificadas pela redução das alíquotas do ICMS sobre a gasolina e a energia elétrica. Mas esse alívio só deve ser sentido no bolso das famílias até o final de 2022. Um levantamento feito por uma empresa do setor privado mostrou que a gasolina subiu em 18 dos 21 países do continente americano no primeiro semestre deste ano. Com base no levantamento, o Brasil ficou na 15ª posição entre os países em que o combustível mais subiu. De acordo com os dados da Agência Nacional do Petróleo, Gás Natural e Biocombustíveis, no país a alta foi de cerca de 9,7% no primeiro semestre do ano. O que ocasionou a alta foram os inúmeros reajustes realizados pela Petrobras e o aumento no preço da commodity causado pela guerra no leste europeu. O Panamá foi o país onde a gasolina mais encareceu, com um aumento de 65% no preço ao longo dos primeiros 6 meses do ano. Logo em seguida vem Porto Rico, Costa Rica e os Estados Unidos, que tiveram uma elevação no custo do combustível superior a 40%. Com relação ao preço absoluto da gasolina, a do Brasil está entre as 7 mais altas das Américas. Em média, cada brasileiro tem pago R$ 7,52 por litro. A Bolívia e a Colômbia são os países que apresentaram menor nível do combustível. E a Polícia Federal decidiu reforçar a segurança dos candidatos a presidente na eleição deste ano. O esquema deve contar também com a participação das polícias civil e militar dos estados. A Polícia Federal decidiu acionar as forças estaduais para reforçar os cuidados com a segurança de presidenciáveis na eleição. A direção do órgão
orientou suas 27 superintendências regionais a fazerem contato com as secretarias de segurança nos estados para mobilizar o reforço. A PF é diretamente responsável pela proteção dos candidatos à presidência, com exceção do presidente Jair Bolsonaro, que fica sob os cuidados do GSI, que é o Gabinete de Segurança Institucional. No comunicado, a direção da Polícia Federal ressalta o acirramento dos ânimos entre os correligionários. O documento foi elaborado no final de junho, ou seja, antes do assassinato de Marcelo de Arruda em Foz do Iguaçu. No dia 9 de julho, o militante petista foi morto por um apoiador de Bolsonaro durante a festa de seu aniversário de 50 anos em um clube na cidade. E o assunto continua sendo a realização das eleições. As cidades com mais de 100 mil eleitores se preparam para receber o voto em trânsito. A partir de hoje, os municípios devem habilitar os locais de votação. Os municípios devem habilitar os locais de votação convencionais ou específicos para permitir que o eleitor possa solicitar o voto em trânsito. Com isso, o cidadão pode indicar o local fora de seu domicílio eleitoral onde pretende votar. O voto em trânsito é permitido somente para eleitores que estão com o título regularizado. Quem estiver fora de seu estado pode votar somente para presidente da República. Já o eleitor que está em outra cidade no mesmo estado pode votar para todos os cargos em disputa. Essa modalidade não vale para urnas eletrônicas instaladas no exterior, mas o eleitor brasileiro que mora fora do país e estiver no Brasil no período das eleições pode solicitar o voto em trânsito. O prazo para o eleitor solicitar o voto em trânsito começa na segunda-feira e vai até o dia 18 de agosto. O primeiro turno vai ser realizado no dia 2 de outubro, quando os eleitores vão às urnas para eleger o presidente da República, governadores, senadores, deputados federais, estaduais e distritais. Um eventual segundo turno para a disputa presidencial e aos governos estaduais deve acontecer no dia 30 de outubro. O Congresso Nacional aprovou projetos que alteram as regras do orçamento deste ano. Um deles permite que as verbas destinadas a um município sejam transferidas para outro, sem identificação de quem foi o parlamentar que mandou o dinheiro para a obra. Os parlamentares também autorizaram doações em ano de eleições, o que é proibido pela legislação, e mudaram as regras para a distribuição das verbas para eles mesmos. Tudo secreto. A guerra na Ucrânia foi o principal assunto da reunião do G20 na Indonésia nesta sexta-feira. A reunião de 2 dias começou na ilha de Bali à sombra da guerra que agitou os mercados, aumentou os preços dos alimentos e a inflação, uma semana depois que os ministros das Relações Exteriores do G20 confrontaram o chefe da diplomacia russa, que deixou as reuniões várias vezes. As ações do presidente russo Putin, incluindo a destruição de instalações agrícolas, o roubo de grãos e equipamentos agrícolas e o bloqueio efetivo dos portos no Mar Negro, equivalem a usar os alimentos como arma de guerra. Os mais diretamente afetados são as famílias mais pobres dos países mais pobres. A Indonésia, país anfitrião e presidente do G20, alertou os ministros que o fracasso em lidar com as crises energética e alimentar seria catastrófico. O evento se concentrou nas crises de alimentos e energia que atingiram o mundo como resultado da guerra. É improvável que haja uma declaração final quando a reunião terminar no sábado, devido às divergências sobre o papel da Rússia em causar problemas econômicos mundiais. E depois de 2 anos, o Festival do Japão volta a ser realizado na capital paulista a partir de hoje. O roteiro traz várias apresentações culturais e muitas opções de gastronomia. Confira. Dança, música e culinária japonesa fazem parte da programação do maior festival de cultura japonesa que voltou a São Paulo após 2 anos sem atividades por causa da pandemia da Covid-19. O evento também oferece atividades gratuitas para crianças, jovens, adultos e idosos, com o tema do sonho à realidade, simbolizando a superação de todas as dificuldades e obstáculos.
Essa é a 23ª edição do festival. Uma das partes mais esperadas e procuradas do evento, a Praça de Gastronomia, vai contar ao todo com 44 stands, representando as 47 províncias do Japão e entidades beneficentes da comunidade Nikkei de São Paulo. O festival vai até domingo no São Paulo Expo, na rodovia dos imigrantes na zona sul da capital paulista. O ingresso custa R$ 30. E essa edição fica por aqui. Você acompanha outras informações às 17 horas com Maria Alice Dias. Obrigada pela companhia e uma excelente tarde para você.